no Salmo de número 130, vamos fazer a leitura dos versos 1 em diante. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que seja temido, para que te temam. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos mais essa noite, mais um dia. O tempo está passando, nós estamos envelhecendo, ficando cansados, estressados, o fardo muitas vezes é pesado, a luta muitas vezes é difícil, as frentes de batalha são muitas, o coração quase salta pela boca, angústia, aperto e tristeza marcam esse século. O Senhor nunca disse que seria fácil, o Senhor disse que no mundo tereis aflições, pois nós estamos contemplando com precisão suas palavras. Mas para prosseguirmos, não basta apenas sabermos que a escuridão, as trevas e o caos se instalará. Precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia, precisamos que o Senhor esteja com o leme em mãos para conduzir, Senhor, em meio a essa tempestade, nossa embarcação. Se apieda de nós, volta teus olhos, abre teus ouvidos, estende a tua mão, socorre-nos, consola-nos, guia-nos, de outra sorte não suportaremos. Que teu reino avance, o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, eu sempre gosto de parar e trazer essas mensagens para consolar o seu coração, e também posso te confessar, quando eu escolho esses temas, eu não estou consolando só o seu coração, eu estou consolando também o meu, que a semelhança do seu fica também oprimido, abatido, angustiado, sem forças, com vontade de desistir, de sumir, de chorar, a esperança se vai, o medo se chega, o medo chega, a crise se instala, o pânico vem. E se não é Deus, na sua infinita, bondosa misericórdia, nem eu, nem ninguém pode resistir. Nós estamos diante de uma grande crise. É inocente quem pensa que com o final da pandemia do coronavírus, a crise terminou. Muito pelo contrário. Ela começou e desencadeou tantas outras crises, econômicas, políticas, sociais, ideológicas. E todos nós, desde então, temos sentido o peso dessa crise, dessa pandemia. E essa crise é considerada gravíssima por pelo menos duas razões. Primeiro, por causa da extensão dela, semana após semana, mês após mês, nós somos informados de
tragédias, notícias ruins, coisas que vão piorando a cada semana, a cada mês. Você olha para todas as camadas da sociedade, elas estão afetadas. Não há área sã no nosso país. Assistir o noticiário, ler os jornais, acompanhar os telejornais, é pavimentar o caminho para a depressão, para a angústia. E não só a crise é grave por causa da extensão dela, mas também da profundidade. São questões que envolvem desemprego, inflação, corrupção e até óbito de pessoas queridas, de perto ou de longe. Essa tragédia, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ela está sendo noticiada no mundo inteiro. E ela vai colapsar a economia brasileira com absoluta certeza. Todos serão afetados por essas mortes, pelo desemprego, pelo produto interno bruto do Rio Grande do Sul. São dias tão difíceis que nós estamos vivendo, que até o mais forte dos homens está abalado. Até o mais forte dos homens sente-se oprimido. Claro que nós tentamos sedar nossa consciência, entorpecer ela, distrair ela com algum filme, um passeio, um rancho, mas isso é insignificante. A realidade está diante de nós e nós não podemos fugir dela, ignorar. Nesse sentido, diante desses dias tão difíceis e do nosso coração, porque junto com a crise vem a questão da era digital. A era digital, o que ela faz? Veio com o advento da internet e ela nos conecta com o mundo inteiro. Então, você da sua casa tem acesso ao que está acontecendo na China, na Rússia, na Ucrânia, na Itália, nos Estados Unidos. E essas informações vão circulando em um volume, com uma velocidade que a estrutura humana não tem capacidade para suportar. Nossa alma, nossa mente, nosso coração não aguenta. Soma-se então a crise que nós estamos vivendo com esse excesso de informação. A alma sucumbe. É impossível. Nós estamos deprimidos, estressados, talvez sem sequer saber. Diante disso, então, faz-se necessário palavras de encorajamento. Nós não temos outra coisa para nos apegar senão a palavra de Deus. Não há outra coisa que pode nos salvar, que pode nos amparar. Se você se lembrar, no ano da pandemia, um ano após ele e até nos dias de hoje, nunca os consultórios de psiquiatria e psicologia foram tão procurados. Se você marcasse uma consulta com um psiquiatra, ele ia te atender só 4 meses depois, 5 meses, 6 meses você esperar. Os consultórios abarrotados de gente procurando tratamento psiquiátrico e se entupindo de remédios, depressão, estresse, pânico. E nós sabemos que essas coisas não resolvem, elas só pioram o quadro, elas não têm, vai causar vício, vai causar uma série de efeitos colaterais. Então a ciência não tem uma resposta adequada, a medicina não tem, esses tratamentos alternativos não tem, a droga, o sexo, o álcool, o entretenimento não consegue. A nossa geração é doente, a nossa geração ela está surtada por causa de tudo isso que eu falei. Nós não podemos então impedir a doença de vir, nós não podemos bloqueá-la. Jesus diz: não peço que os tire do mundo, nós vamos permanecer no mundo. Agora, o que nós podemos
é buscar o tratamento correto, é tentar combater isso de forma eficaz. Nesse sentido, eu não vejo outra coisa mais eficaz do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não são meras palavras, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus quebra o cedro do Líbano. Ao som da palavra de Deus, Lázaro reviveu dos mortos. Ao som da palavra de Deus, Bartimeu teve a visão recuperada. Ao som da palavra de Deus, o leproso foi limpo. Ao som da palavra de Deus, as multidões eram consoladas, eram transformadas, eram salvas. Jesus veio apenas dessa terra com sua palavra, e ele transformou esse mundo com a sua palavra. Vamos entrar no texto então, na esperança que essa mesma palavra usada por Davi, Moisés, Paulo, João, Jesus, também nos cure. Esse é um salmo chamado Salmo de Romagem. O que é isso? Um salmo usado em uma romaria. Havia judeus dispersos que não moravam em Jerusalém. E as principais festas eram realizadas em Jerusalém. E então esses judeus estrangeiros, que moravam fora de Jerusalém, nesse período de festas, faziam romaria rumo a Jerusalém. E nessa romaria, cantavam alguns salmos. O Salmo 130 é um dos salmos que eles cantavam, salmos de romaria, salmos de romagem, o cântico de romagem. Não sabemos quem é o autor, ele é desconhecido, mas sabemos que o tema, o conteúdo, o salmo revela a angústia, a profunda angústia de um homem que estava enfrentando situações de adversidade. E ele começa, como ele começa esse salmo? Ele começa com uma oração. O verso 1 diz: das profundezas clamo a ti. Ele revela um clamor, ele revela uma oração que ele está fazendo a Deus. Mas notem, o que levou ele a orar? O que levou esse homem a orar a Deus? A sua condição, ou melhor, a sua péssima condição. E ele usa para refletir o seu estado, ele usa uma figura de linguagem das profundezas. Parece que ele caiu numa cisterna, numa cova, ou ele está numa masmorra insalubre, escura, profunda, uma cova extensa. Ele diz das profundezas, para retratar o quê? O estado de angústia que ele estava vivendo. O estado de extremo desespero que esse homem estava atravessando. O Salmo não revela, mas alguma coisa aconteceu com ele, que o abateu profundamente. Ele estava passando por alguma coisa, não sabemos de que ordem, financeira, emocional, conjugal, mas é algo tão intenso que o abateu dessa forma e o levou a orar. Queridos irmãos, esse pode ser o seu retrato aqui essa noite. Alguma coisa ocorreu com você, ou alguma coisa está ocorrendo que está para além das suas forças. Você pode estar vivendo hoje os sintomas daquilo que ocorreu no passado, alguns dias ou alguns meses. Ou você pode estar vivendo agora os sintomas ou você pode estar nesse exato momento atravessando algo que você seguramente está dizendo: Senhor, isso aqui está para além das minhas forças. Eu não esperava por isso aqui. Não. Com a minha filha não. Não, Deus. No meu casamento não. Não, Senhor. Eu era uma pessoa tão saudável. Como é que pode ter acontecido isso? Alguma coisa que envolveu o seu nome, não sei.
Mas pode ser o seu caso. Então esse homem estava em um estado de profunda angústia. E esse caso, obviamente, traz reações. Nós não somos postes, nós não somos árvores, nós não somos paredes. Nós somos dotados de sentimentos. Essas coisas não passam desapercebidas. Elas mexem conosco, elas nos abatem, elas nos abalam, elas nos oprimem. Quem é que é traído por alguém e consegue guardar, e consegue ficar de pé, e consegue guardar a estrutura? Quem é que não fica abalado quando está num quadro clínico irreversível? O salmista estava assim, angustiou ele ao extremo. Quando você ouve uma notícia, quando você é apunhalado pelas costas, quando sabe que estão te caluniando, quando sabe que forças estão formando alianças contra você, era o estado dele. E aqui aprendemos um princípio. Mesmo neste estado de abatimento, nós devemos buscar a Deus. Mesmo quando as forças se esmorecerem, dissolverem, arrefecerem, diminuírem, mesmo que a angústia for como toneladas às suas costas, você deve buscar, você deve ir em direção a Deus. Alguns fogem, se escondem. Você precisa ir a Deus, porque se a ideia é que do fundo de um abismo, se você cai em uma cisterna, se você cai em uma cova profunda, escura, sem que ninguém saiba, qual a única maneira de você sair dali? As pessoas saberem que ali você está. E como se faz isso? Clamando, pedindo socorro. Foi isso que o salmista fez. Eu caí numa cova e não posso sair daqui sozinho. Então ele começou a clamar. Se você está dentro de uma cisterna, clame a Deus, chame por Ele, invoque: Senhor, eu caí em um abismo, salva-me, socorre-me. Marque uma audiência com Ele, entra na sala do seu trono, e diferente dos outros reis e juízes, Ele te ouvirá. E o salmista foi até Deus, e foi como? Foi em oração. Está ruim? Ore. Um puritano escreveu: sempre que oramos, algo acontece. Uau! Vou repetir, parece versículo, mas não é não. Sempre que oramos, algo acontece. Moisés orou e Deus aplacou sua ira e poupou o povo de Israel. Daniel orou e Deus fechou a boca dos leões. Ezequias orou e Deus anulou a sentença de morte e deu a ele 15 anos. Chame a Deus. Agora, ele foi a Deus, ele orou, mas que tipo de oração ele fez? Não foi qualquer oração. O texto diz: das profundezas clamo a ti, escute, Senhor, a minha voz, esteja alerta os seus ouvidos, as minhas súplicas. Você sabia que existe muitos tipos de oração? Elas não são todas iguais. Existe oração de louvor, de adoração, de gratidão, de intercessão. E existe a oração de súplica. O que é súplica? É suplicar alguém. É um pedido de compaixão, é um pedido de perdão, é um pedido para poupar do sofrimento, é agonizar diante de Deus. Vou ilustrar melhor para você entender que tipo de oração é essa. Nós estamos falando da cova, você caiu na cova.
dependendo da profundidade da cova, você não vai ser ouvido só se você chamar. Para você ser notado, você tem que gritar, você tem que implorar. E é isso que o salmista diz: é muito profunda a cova que eu caí, a minha situação é drástica, irreversível, a minha situação é agonizante, então eu tenho que clamar, gritar, suplicar. Essa é a ideia. Eu não vou ser notado se eu balbuciar de dentro dessa cova, ninguém me notará, ninguém virá em meu socorro, então ele vai fazer igual José dentro da cova, vai gritar, suplicar. O que é súplica? Das profundezas clama a ti. Figura de linguagem para ilustrar a sua profunda angústia no coração. Suplicar é exprimir o que a alma está sentindo em palavras, é dizer: Senhor, eu estou prestes a desistir, eu não aguento mais, Senhor, me ajuda, porque não é assim que o seu coração está, não é isso que você tem pensado, sentido. Pastor, então expressa isso em palavras. Isso é suplicar. Bota para fora, diga como Elias: já basta, que eu morra, não sou melhor que os meus pais. Estava tudo no coração de Elias, e Elias pôs para fora: Senhor, eu estou com vontade de morrer, Senhor, eu quero abandonar essa família, Senhor, eu não aguento mais esse casamento, Senhor, eu estou entrando em depressão, Senhor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu estou com medo. Suplicar. Suplica. Não meça esforços, expõe tudo. Agora, ele revela o conteúdo da oração. Estava vivendo uma angústia dentro da cova. Chamou a Deus. Chamou como? Suplicou. Mas o que ele suplicou? Vamos ao conteúdo da oração. Verso 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Sabe o que ele faz aqui? Sabe qual o pedido ele faz? Ele ora pela oração. Ele observa a prática de orar pela oração. Você já fez isso? Você já orou pela sua oração? Então, escuta, Senhor, a minha voz. Todo mundo que ora, espera o quê? Espera ser ouvido. Todo mundo que está dentro da cisterna e grita, espera ser socorrido, espera chamar a atenção. Então está dizendo: escuta a minha voz. Mas como escuta? Deus é surdo? Deus está muito longe. Não é esse o sentido. Escuta aqui, é assim, considera a minha oração. Eu estou orando, estou pedindo, estou clamando. O Senhor está vendo, o Senhor está escutando. Como o Senhor escuta desse, do outro, de todo mundo, ok, eu sei. Mas eu não estou pedindo apenas para o Senhor escutá-la, ouvi-la. Eu estou pedindo para o Senhor considerá-la. Considera o meu pedido, Deus. Atenta para o meu pedido, Deus. Dê prioridade para o meu pedido, Deus. É isso que ele está falando. Responde. Presta atenção em mim, Deus. Olha aqui para mim, Deus. É o que ele está falando.
Quer ver um exemplo simples? Você vai no pronto-socorro para ser atendido. É o Janjão. Tem 40, 60 pessoas na sua frente. Todas elas estão pedindo para ser atendida. Você vai lá, moço, eu quero ser atendido. No meio dos 60. Vou te esperar. Só que se o seu caso for grave, gravíssimo, você não vai chegar lá, moço, eu estou com um problema, quero ser atendido. Não. Você vai se levantar do meio daqueles 60 e vai chegar no guichê. Moça, você não está entendendo. A minha mãe está com hemorragia. E se você não atender ela, ela vai morrer. Entendeu? É o que o salmista está fazendo. Considera. Meu caso é grave. Me ouve. Olha aqui para mim, é como se estivesse acendendo. Ei Deus, olha aqui para mim, Deus. Considera. Ou você pode dizer assim, você já fez pedidos graves a Deus, urgentes? Quem já fez, diz amém. O que o salmista está dizendo, Senhor, lembra daquela oração que eu te fiz, aquela noite com lágrimas e prantos? Sim, eu lembro. Considera aquela oração, responde aquela oração, não rejeita aquela oração, Deus. Meu irmão, aqui ele está ensinando argumentos bons para você orar. Não só ore, não só apresente, mas diga, Senhor, atende essa oração, considera, esteja alerta para essa oração. Minha causa é grave, me atende. Agora o salmista vai, no decorrer da oração, ele apresentou, foi a Deus através de súplica, mostrou o conteúdo, agora ele vai convencer a Deus de respondê-lo. Aqui tem princípios para você convencer a Deus. Não basta só orar. É como um filho pedindo para a mãe, mãe, me dá uma bicicleta. Fez um pedido. Tudo bem. Por que você acha que eu tenho que te dar uma bicicleta? Me convença. A mãe não vai dar simplesmente porque o filho pediu a bicicleta. A mesma coisa o Senhor. Você está pedindo, Senhor, tudo bem? Me convença porque eu tenho que te ajudar. E é o que o salmista vai fazer. Verso 3 e 4. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Presta atenção. O salmista vai convencer a Deus do porquê Deus deve responder. E ele dá pelo menos 3 motivos a Deus. Ele usa 3 argumentos a fim de convencer o Deus. Primeiro, o salmista deduz que a causa do seu sofrimento pode ser em razão de algum pecado. Pode ser resultado de pecados. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, presta atenção. Nós nem sempre somos as vítimas. Muito do nosso sofrimento é em consequência dos nossos pecados. Nem sempre aquele que está numa cova foi jogado lá. Ele mesmo se atirou lá. Nem sempre somos as vítimas, mas os culpados. Mas, caso fossem pecados, e o salmista suspeitou, será que o que eu estou passando é por conta de algum pecado? Mas caso fosse pecado, o salmista diz, tudo bem, se o Senhor for aplicar a sua justiça, então o Senhor tem que destruir todo mundo. Porque o texto diz, se observais a iniquidade, quem subsistirá? Se for para o Senhor punir
todos que pecam, então ninguém vai sobrar ninguém. Se o Senhor considerar o pecado de todo mundo será destruído. E sabemos que o Senhor não considera. E sabemos que o Senhor não aplica seu julgamento em todo mundo. Senhor, não considera os meus. Se observares a iniquidade, se o Senhor for punir todos que pecaram, ninguém fica vivo. Se o Senhor considerar o pecado de todo mundo, o Senhor vai ter que destruir todo mundo. E eu sei que o Senhor não considera o pecado de todo mundo, não considera os meus. É isso que ele está dizendo. Eu sei que sou pecador, sei que mereço isso que eu estou vivendo, mas não considera, como o Senhor não considerou de Davi, como o Senhor não considerou de Moisés, como o Senhor não considerou. É assim que você deve orar. Senhor, se eu estou sofrendo em razão dos meus pecados, Senhor, me poupa, Senhor, me livra, Senhor, por favor. Segundo motivo, argumento que ele usa a fim de ser ouvido, a misericórdia de Deus. O que mais o salmista diz? Senhor, eu sei que há a opção do perdão. O texto diz, se observar a iniquidade, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Eu sei que se o meu caso for pecados, há a opção do perdão. Tu és misericordioso, e o salmista então apela à misericórdia divina. Esse argumento que você tem que usar a oração, é dizer, me perdoa, tem misericórdia de mim. Primeiro, não considera, e segundo, me perdoa. Terceiro motivo, a glória de Deus. Olha o que o salmista diz. Senhor, se o Senhor não considerar os meus pecados, se o Senhor perdoar os meus pecados, se o Senhor me livrar, o Senhor será temido por toda a terra. Olha só o que diz lá. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O que é isso? Através das suas obras em mim, ao verem o perdão em mim, muitos te temerão. Ao verem o que o Senhor tem feito comigo, da onde o Senhor me tirou, do que o Senhor me poupou, ao verem da onde eu saí, eles te temerão e a ti se converterão. Olha que coisa tremenda. A ideia é assim, Senhor, todo mundo está vendo o que eu estou passando, a desgraça que virou a minha vida. Se o Senhor me livrar, se o Senhor me poupar disso, se o Senhor me tirar dessa cisterna, eu vou poder dizer para essa multidão que está me acompanhando, foi Deus que fez isso, foi Deus que me livrou, foi Deus que me poupou, e eles se quebrantarão, se converterão. Você já usou esse argumento para Deus? Na sua aflição? Quanta gente pode ser edificada com o meu livramento? Quanta gente pode ser convertida com o meu testemunho? Ei, não era você que tinha uma família toda destruída? Não era você que estava num leito de enfermidade e não saía? Não era você que estava com o casamento por um fio? Não era você que estava cheio de dívida, um zero à esquerda e derrotado? O que aconteceu? Você vai dizer, foi Deus, Deus me abençoou, Deus me livrou, Deus teve compaixão de mim, e essas pessoas se quebrantarão com o seu testemunho. Veja os argumentos que ele está usando. Faça isso quando você orar. Agora, vamos ver. Agora o salmista já orou. Vamos ver a atitude dele
após ele ter orado, vamos ver se o que ele faz. Aqui é onde muita gente erra. Até aqui, muita gente até chega, até vai. Mas após a oração, onde muita gente erra, vamos ver a postura que ele adotou depois que ele orou. Verso 5, 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã, mais que os guardas pelo romper da manhã. Olhe para cá. O salmista caiu numa cova, profunda angústia. Ele não ficou calado, chamou o Senhor. Que jeito que ele chamou? Súplica. Ele gritou. E ele disse, ele orou pela oração dele, considera. E usou argumentos a fim de convencer a Deus. Meu problema é pecado. Não me pune não. Porque se o Senhor punir todo mundo que está pecando, não vai sobrar ninguém. Tendo orado, o que ele faz? Ele espera. Só mais 1 milímetro de retorno. Ele espera. Ele aguarda a resposta. Quantos de nós fazemos assim? Só oramos por orar. O que devemos fazer? Após orarmos, após usarmos os mesmos argumentos, você deve mostrar fé. Você deve mostrar que você crê na sua oração. E como você mostra isso? Esperando. O esperar aqui dá a ideia de aguardar, ficar na porta, ficar perto do telefone, vai tocar qualquer hora, chegou. Criar uma expectativa. Você faz isso? Vem no culto, ouve uma palavra dessa hora, nem lembra que orou, continua ansioso, continua trocando os pés pela razão. Não! Você orou, usou os argumentos corretos, suplicou. Crie uma expectativa. Aguarde. E como o salmista espera? De 3 formas. Primeiro, de todo o coração. Segundo, com fé. Terceiro, com expectativa. É isso que o salmista... Primeiro, ele espera de todo o seu coração. O texto diz... Aguarde o Senhor, a minha alma o aguarda. Camila, ele está guardando de tudo o coração dele. No fundo do coração, ele sabe que Deus há de livrar ele. Ele está sendo sincero, ele não está embromando, ele não está enganando a si mesmo. Ele está guardando com tudo o seu ser, pois não lhe resta outra resposta. Segundo, ele espera com fé. O texto diz, eu espero na sua palavra. Verso 5. O que é isso? O salmista conhece a aliança. Ele conhece as promessas. Como Paulo dizia, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu espero na sua palavra. Sua palavra diz que quando o justo clamasse, ele seria ouvido. Tua palavra prometeu livramento para o justo, provisão para o justo, consolo para o justo. Eu espero na sua palavra. Esperar com fé. O que é isso? É você sair de um culto desse, é você sair de um culto como esse, e hoje mesmo esperar a resposta, hoje mesmo até o final do dia, muito tempo para Deus. Terceiro, ele espera com ansiedade. Tomar meu fôlego aqui, que hoje eu estou empolgado. Não estava não. Fiquei com a palavra. Eu tenho 2 filhos, chama Augusto e Felipe. Não, agora eu tenho o terceiro, chama Vitor. Vitinho. Quando esses meninos me ligam ou me mandam uma mensagem, papai, que hora que você vai vir?
papai já está indo. É só falar isso. O que esses meninos fazem? Eles me esperam, porque eu falei que ia. Mas eles me esperam como você espera Deus? Não. Eles ficam lá no portão. Eles ficam, o papai vai chegar, papai, olha o carro, será que é ele? Eles criam ardente expectativa. É assim que você espera. Te espero mais que os guardas pelo romper da manhã. Que guardas? Já que eram sentinelas que guardavam a porta do palácio, em turnos e retornos. O pessoal do turno da noite contava com o quê? Aquele sentinela lá na frente do portão. Diante dele um deserto, escuro, frio, solitário. E ele lá, montando guarda. Ele trocava o turno quando o sol amanhecia. Então imagina esse homem turno, retorno, ali na manhã. Como ele aguardava. O salmista dizia, eu aguardo, como aquele sentinela, que aguarda o alvorecer, que não vê a hora da escuridão passar, o frio passar, a solidão passar, e o sol nascer. Eu aguardo como os guardas aguardam o romper da manhã, com ansiedade, com expectativa. Meu irmão, eu quero que se for para você perder o sono hoje, não seja por coisas negativas, perca o sono de expectativa de Deus te responder. Fulano fala que você, mas nossa fulano, você está com a Karen, perdi o sono ontem. Mas por quê? Porque eu pensei que a qualquer momento Deus ia me responder, glória a Deus. Essa insônia que eu quero ter, Juliana. Por fim, ele usa o seu exemplo para ensinar os outros. Versos 7 e 8. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as iniquidades. Ele vai usar o seu exemplo. Primeiro exemplo, Heitor. Ele diz, espere em Deus. A gente já nasce ouvindo essas frases. Espere em Deus. O que ele está dizendo? Vou usar meu exemplo. O salmista. Não há outra saída. Não há resposta em outro lugar. Não há solução. Só em Deus. Não espere na política. Não espere do dinheiro. Não espere em homens. Espere em Deus. Eu, Paulo Júnior, nunca fui confundido quando eu esperei só em Deus. Eu, Paulo Júnior, nunca fui frustrado, nunca fui desamparado quando coloquei toda a minha confiança em Jeová, Deus dos exércitos. Nunca, jamais, nunca. Segundo, por que ele usa o seu exemplo? Por que ele manda esperar no Senhor? Porque nele há misericórdia e redenção. Essas palavras aqui, misericórdia e redenção, que estão nos versículos 7 e 8, ilustram livramento, saída, solução, orações respondidas, milagres feitos, lágrimas são enxugadas. Nele, no Senhor, a copiosa redenção, a misericórdia, copiosa. Sabe o que é copioso, Denilson? Eu não sei se a Elaine já fez isso quando deu à luz a alguém, quando morreu algum parente, ela chorava e não parava, essa mulher. Pastor, 3 horas que ela chora copiosamente, o Senhor fala copioso, abundante redenção, ou seja, copiosos livramentos, copiosos recursos, copiosas saídas. É o canivete suíço, tem utilidade, tem funções para todas as áreas da nossa vida. Copiosa redenção, é nele. Nem MacGyver, meu irmão, tinha copiosa redenção.
É Ele quem redime Israel todas as suas iniquidades. Caso a situação envolva pecados, assim como Ele me perdoou, perdoará vocês. Quero terminar agora. Quero terminar. Esse salmo, essa pregação, não foi feita para ludibriar você. Não são palavras de autoajuda ou palavras de efeito. Isso é palavra do Senhor. O salmista está narrando o que aconteceu com sua vida. Isso é realidade. Meu irmão, eu vou citar as palavras do Salmo 34 para você. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Prove o que está sendo pregado. Provai e vede que o Senhor é bom. Faça como salmista e você verá na sua vida a resposta. Isso aqui é verdade. Você está aflito, angustiado, você caiu numa cova profunda. Então clame ao Senhor, suplique ao Senhor, peça para Deus escutar você, considerar você, argumente com Ele, argumente, convença-o, e depois, espere com fé, espere com expectativa, espere, porque nele, a copiosa salvação, livramento, ação. Desde que houvesse dia, eu sou e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus semelhante a esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos, meu irmão, erga-te, creia. Vamos fechar os olhos, vamos orar.